Aleluia. Irmãos, a Bíblia mostra claramente, né, que existe uma maldição em cima do homem por causa do pecado. O homem foi amaldiçoado lá no Jardim do Éden. O próprio Deus amaldiçoou por sua desobediência. Então o homem se tornou filho da desobediência. Quem comete desobediência é filho da desobediência. Quem é obediente é filho da obediência. O problema é que quando geramos os filhos, quando geramos nossos filhos, nós passamos para eles, através do nosso DNA, todas as nossas características. E não pense você que é só o cabelinho, a cor do olho, a cor da pele, ou coisas assim, né? Que passamos para os nossos filhos. Quando nasceu a Larinha, então é a cara do Rodrigo, né? Então você fica ali atento, né? A mãe torcendo para o cabelo não ser igual dela, tem que ser melhor. Mas será? Só Deus sabe, né? Transmitimos aos nossos filhos aquilo que somos. Quando Adão pecou, ele se tornou transgressor da lei. Então, quando nasceu seus filhinhos lindos, quando nasceram eram lindos. Quando nasceu Caim, que lindo que ele era. Quando nasceu Abel, maravilhoso, né? Mas o que aconteceu? O pai, o Adão e a Eva transmitiram para os seus filhinhos a semente do mal, a semente do pecado. Então, a gente olha os bebezinhos assim lindos, mas dentro deles está a semente do pecado e da perversidade e do mal. É isso que transmitimos a eles, né? Então, a semente com a qual eu fui gerado e a semente com a qual você foi gerada foi uma semente corruptível. É uma semente com problema, é uma semente com defeito de fabricação. Por isso que a Bíblia diz, né, o Davi fala isso: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, eu e você fomos concebidos já em pecado. Nascemos de uma semente corruptível. E o que uma semente corruptível pode gerar? Se não algo corruptível, se não algo pervertido, né? Se não alguém com problemas, com dificuldades. E qual é a dificuldade? A mesma de Adão. A dificuldade de ouvir a Deus, a dificuldade de obedecer a Deus. Nos esforçamos, queremos muitas vezes, mas a nossa natureza pervertida nos afasta de Deus, nos afasta de ouvir a voz de Deus e de fazer aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Deus fez tudo bom. Ele mesmo aprovou, e se Deus aprovou, pode ter certeza que era bom mesmo. Viu Deus que tudo era bom. Não é verdade? E nós amamos toda a criação de Deus, não há nada que não seja bonito, até as formiguinhas que ferrou a gente. Tudo tem seu lugar, tudo é lindo, né? O homem descobriu isso agora. Mata uma sucuri para você ver, você vai para a cadeia. Matar uma pessoa não, mas se matar uma sucuri, vai para a cadeia. Né? Descobrimos isso. E aí isso foi trazendo para nós essa perversidade, foi trazendo para nós esse estado de vida que hoje nós estamos contemplando, essa perversidade humana, essa transgressão humana, que a cada dia só vai piorando, só vai aumentando, né?
Essa semana, estava compartilhando com os irmãos, nós estávamos lá em São Paulo, trabalhando lá com os meus filhos, dando uma ajuda para eles. Então, estava fazendo um trabalho bem no centro da cidade ali, num prédio atrás do Teatro Municipal, do lado do Teatro Municipal. Então, sobrou um tempo ali e eu fui dar um passeio assim na cidade, assim. Falei, vamos dar uma andada por aí, sapear por aí, e matar a saudade do tempo que eu trabalhava aqui. E passei lá no edifício Andraus, que pegou fogo quando eu estava trabalhando lá, olhei assim o prédio. E andei ali pela Praça da República, Barão de Itapetininga, dei uma volta no Viaduto do Chá, olhando lá o Vale do Anhangabaú, de um lado do outro. Voltei, me postei assim, tinha tempo, tinha que esperar lá acabar a palestra para mim pegar o equipamento. Sentei ali no Teatro Municipal, fiquei olhando as pessoas. Gente, dá medo andar no centro de São Paulo. Que gente feia. Que gente horrível. Você olha no rosto das pessoas, na maneira das pessoas, você vê assim, estampado a figura deles. A arrogância de uns. O Teatro Municipal foi reinaugurado esses dias aí, né? Sábado, me parece. Então, a Bandeirantes estava lá fazendo matéria, Folha de São Paulo, tinha repórter lá e tal. Uma mulher subiu assim na escadaria, tinha um pedaço de papel na escadaria, ela com aquela cara de repugnância foi chutando o papelzinho lá para baixo. Aquele nariz empinado. Não pegou o papel e pôs no lixo, não, que era o certo, né? Pegar o papel e pôr lá na lixeira. Foi chutando assim para mostrar toda a arrogância dela, toda a pose dela. E em frente, um cara deitado no canteiro assim, em frente ao Teatro Municipal, aquele frio e ele deitado no chão. Passando aquele frio, deitado ali. Morador de rua. Que situação horrível que vai caminhando a humanidade. Que situação. Cada dia pior, né? Então, aquela frase do mundo aí, né? Eu era feliz e não sabia. A gente vai estar sempre recitando ela. Eu era feliz e não sabia. Porque as coisas só vão ficando caóticas, né? Ficando feias. Você não pode... Você tem que andar em São Paulo o tempo todo preocupado com a segurança. Nós fomos fazer um trabalho, houve uma exposição lá no Center Norte, exposição Centro-Norte, Center Norte. Saímos de lá às 11 e tanto da noite e passamos na casa de um filho, um jogo do Brasil, né? O Brasil estava jogando. E passamos na casa do meu filho, era tipo 11h30 para comer um lanche e dali vazar para dormir. O tempinho que entramos e comemos o lanche, saímos, quando saímos o ladrão tinha quebrado o vidro, roubado um notebook na frente do carro. E o meu filho apavorado, porque atrás do carro tinha 3 câmeras de R$30 mil. E ele falou, pai, as câmeras. Aí ele abriu a traseira, eu levantei, as câmeras não estavam lá. O ladrão ficou tão feliz quando roubou o notebook que ele nem quis olhar o resto do carro. E livrou meu filho da quebradeira, porque 30 mil quebrava ele. Coisa assim. As casas têm que ser monitoradas, tem que ter segurança, não se pode parar o carro na rua de jeito nenhum, principalmente com valores, porque você será roubado, é matemático, será roubado. Não escapa. Esse filho já foi roubado mais de 10 vezes em São Paulo. É um dos impostos que a gente paga nessa terra aqui, é a falta de segurança. O que é isso? Retrato da maldade, retrato da perversidade que caminha o ser humano. Por quê? Porque fomos gerados de uma semente corruptível. Fomos gerados de uma semente corruptível. Está entendendo? Agora, a palavra de Deus, o Evangelho nos ensina aqui, que Deus nos amou, e porque Ele nos amou, Ele nos enviou o seu Filho, Jesus Cristo.
E lá em Gálatas 3,13, eu até quero ler esse versículo aqui. Vamos ler aqui, Gálatas 3,13. É interessante esse versículo. Eu citei ele ontem lá, mas vamos ler aqui. Direitinho. Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a nós em Jesus Cristo, a fim de que recebesse pela fé o Espírito prometido. Então olha o que diz aí a palavra: Cristo nos resgatou da maldição. Qual a maldição? Essa maldição do pecado, essa maldição da perversidade, essa perversidade, essa maldade que destrói as nossas vidas. Ontem o Alessandro estava dando testemunho lá, ele contou como que era a vida dele antes de Jesus, né? Favelado, assaltante, traficante, dependente, né? Perdido nas orgias do mundo. É isso que a pessoa sem Jesus está sujeita. É uma delas, né? Tem muitas outras terríveis situações que a pessoa está sem Jesus. Agora, em Jesus, né? Jesus morreu por nós, e esse pecado, o que ele representa para nós? A morte. O salário do pecado é a morte. Essa é a maldição. Então Jesus veio e ele nos resgatou disso aí. Agora ele operou em nós algo maravilhoso, que é isso que eu quero ressaltar aqui, que é importante a gente entender, né? Então esse texto de Pedro está falando exatamente sobre essa questão dessa semente, né? Essa semente corruptível e de uma semente que não é corruptível, da semente incorruptível. Nossos pais nos deram o quê? A semente corruptível. Olha aí o que diz o versículo 18, 1 Pedro, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Olha só, você foi resgatado. Você foi resgatado do quê? Preste atenção. Do vosso fútil procedimento que vossos pais, preste atenção, vossos pais vos legaram. O legado do seu pai foi o fútil procedimento. A herança do seu pai foi o fútil procedimento. A herança dos teus pais é o pecado. É isso que nós recebemos. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Mas é isso que eles me transmitiram. Essa herança maldita, esse pecado, essa corruptibilidade, né? Então Pedro está analisando o texto dele aqui, ele está falando sobre essa questão da herança em Deus. Olha só, começando aí de novo o texto, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim: ele nos regenerou. O que é regenerar? Quem sabe o que é regenerar? Gerar de novo. Ele nos regenerou. O que é regenerar? Gerar de novo. Agora, de que jeito, para que ele nos regenerou? Né? Ele nos regenerou para uma viva esperança, que é afiançada, né, pela ressurreição de Jesus Cristo. Para uma herança, olha a herança que ele nos regenerou. Versículo 4. Uma herança incorruptível. Sabe o que quer dizer a palavra incorruptível? Que não se corrompe, que não estraga, não precisa pôr na geladeira, nem precisa pôr no sal.
nem produto químico. Essa herança não se deteriora, não estraga, não tem sem mácula, ou seja, não tem mancha, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Então Deus reservou para nós isso. Amém? Em Jesus Cristo nós recebemos essa herança. De uma nova geração, de uma nova vida. Somos gerados de novo em Cristo Jesus. É por isso que Pedro está falando, está chamando a nossa atenção. Ele disse assim, nisso exultais, versículo 6. Sabe o que é exultar? É se alegrar, é você explodir de alegria. Por quê? Porque você se tornou uma nova criatura, você se tornou uma nova geração. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebeu uma semente que não é a semente do seu pai, da sua mãe. Você recebeu uma semente incorruptível. Está entendendo? Então Pedro diz assim, alegre-se, ainda que no momento, talvez você passe por provações, você seja entristecido. Isso apenas, Pedro está dizendo aqui que apenas pode ser uma prova que você está passando, para que a sua fé cresça, que ela seja apurada por fogo, e ela glorifique o nome do Senhor Jesus. Pedro está dizendo assim que essa salvação é tão grande que se você olhar a Bíblia, todos os profetas, todas as pessoas falaram sobre ela. Eles não sabiam nada a respeito, mas eles profetizaram, falaram a respeito dela, de todas as suas circunstâncias, até que o próprio Senhor Jesus apareceu e foi revelado a nós. Está entendendo, amado? Olha o texto, olha a palavra de Deus, que maravilha de revelação que Pedro traz para nós aqui, você sendo gerado de novo. Então no versículo 3 ele diz assim, vamos cingir o vosso entendimento. Cingir é vestir, é receber, é tomar uma roupa. Qual é a roupa que nós precisamos tomar aqui? Entendimento para nossa mente, sobriedade e confiar nessa graça que está revelada em Cristo Jesus. Agora aqui no versículo 14 ele diz, como filhos da obediência. Olha a diferença. Olha a diferença. Lá em Adão e Eva você é filho da desobediência. Caim matou o irmão. Primeiro primogênito do Adão, assassino. Matou quem? O próprio irmão. Agora, regenerado, gerado de novo, nascido de novo, em Cristo Jesus, você foi gerado de uma semente que é perfeita. Então, tenha um entendimento disso. Haja com sobriedade. Haja com sobriedade. Então, busque viver de acordo com aquele que te gerou. Quem é que te gerou? Deus. Deus é o quê? Santo. Se Deus é santo, o que eu devo fazer? Devo ser santo. Santo significa separado. Preste bem atenção. Santo significa separado. Né? Aqui na escola bíblica nós estávamos falando hoje sobre consagração. O que é uma pessoa consagrada? Uma pessoa dedicada. Tem um fim específico. Consagrado para aquilo. Dedicado àquilo. Né? Nós fomos salvos e devemos a nós mesmos nos consagrarmos a Deus, nos dedicarmos a Deus. Nos colocar completamente a serviço do Deus vivo para glorificar e exaltar o seu nome. Amém? Você está ligado aí? Está recebendo a palavra? A revelação de Deus está chegando aí no seu coração? Preste bem atenção no que diz o texto. Tudo ele vai refletir nesse tema. Versículo 23 ele diz de novo, você foi regenerado, você nasceu de novo, não de semente corruptível. Preste atenção, olha o que diz o texto. Não foi de semente corruptível que você foi regenerado, mas de incorruptível.
Qual que é a semente incorruptível? É a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus é incorruptível? Porque ela não acaba nunca. Ela não estraga, não se deteriora. A carne, Pedro está falando aí, olha que tem esse texto aí. A carne seca, é igual a flor. Seca, cai a flor, seca a planta, cai a flor e desaparece. Mas a palavra de Deus, que é perfeita, ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. Amém? Então ontem nós estávamos ministrando lá, principalmente para os nossos jovens, né? Mas muitas vezes não é caso só dos jovens. Eu vi que parece que só foi jovem lá na frente, mas eu acho que tem uns menos jovens que devia ter aí também. E eles foram lá para quê? Porque nós ensinamos o seguinte: essa perversidade humana, essa maldade humana que vai se passando de pais para filhos, elas vêm acompanhadas de demônios. Elas não vêm sozinhas. Há demônios que são chamados na Bíblia de espíritos familiares, ou seja, é um espírito de família, é um espírito, é um capeta que adotou a família. Ele adotou a família. Ou, para falar a verdade, a família adotou ele. Aí então ele vai agindo de geração em geração, ele vai agindo de pessoas em pessoas, e algumas tragédias vão acontecendo dentro daquela família, vão se repetindo dentro daquela família, tornam-se tradição dentro daquela família. principal culpado geralmente é o ancestral. É o que nasceu primeiro, o avô, tetaravô, sei lá, para frente lá. É o que adotou o capeta, foi ele. Né? Se você ler lá a palavra de Deus, Deus disse assim, olha, eu faço misericórdia, eu exerço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu abençoo 1000 gerações daqueles que me amam. Significa o quê? Uns 4000 anos de bênção na família daquele que Deus, que foi abençoado por Deus. E o Senhor disse assim, e eu odeio, e eu amaldiçoo, e eu castigo, e eu vou atrás até a 3ª geração daqueles que não me obedecem. Então, quando alguém transgride a palavra de Deus, quando alguém pratica alguma maldade, além de trazer para si mesmo prejuízo, está trazendo para a sua família. Está trazendo para a sua família. É a maldição familiar. Espíritos malignos, espíritos familiares vão de geração em geração. A medicina diz que algumas enfermidades, algumas doenças que são graves, elas tendem a desaparecer na 3ª e 4ª geração. Jesuscidência, a palavra de Deus diz que ele aborrece até a 3ª e 4ª geração daqueles que desobedecem. Né? Então, por isso, muitas vezes, os casamentos consanguíneos são muito perigosos. A justiça, a lei, até censura casamentos consanguíneos. Né? Não case com o primo, cuidado com o primo. Se for casar com o primo, trata de fazer todos os exames possíveis, porque está fortemente sujeito a fazer perseverar nos seus filhos uma doença de família. Sabia? É o que aconteceu, por exemplo, no lado da minha mãe. Minha avó casou com o primo. Era muito comum. No interior, no começo, parece que não tinha homem, o negócio ficava meio confuso. Continua, né?
Casou com um primo. E aí havia uma doença muito grave pro lado da família da minha mãe, que é a epilepsia. Um irmão da minha mãe morreu epilético. Tio morreu epilético. Um tio meu tinha a filha dele, que é mais velha do que eu, até hoje, com 6 meses de idade, manifestou a epilepsia nela até hoje. Até hoje, ela está viva ainda. Deve ter beirando uns 70 anos. É epilética. A doença continuou. Por causa do casamento consanguíneo, por causa de que se uniram na família. Quando se une a outra família, a ciência diz que a doença que tem um gene recessivo tende a desaparecer na 3ª e 4ª geração. Às vezes ela pode estar até embutida na pessoa, mas ela pelo menos não se manifesta. Já é uma grande vantagem, né? Pelo menos a pessoa não sofre com aquela doença. Só não pode achar outro que tem a doença, porque aí não dá confusão de novo. Isso é o que diz a palavra de Deus. Mostra claramente essa situação. Então, eu disse ontem, nem complementei, depois eu falei, nossa, eu citei a coisa e nem falei, né? Mas foi feita uma estatística nos Estados Unidos mostrando, levantando a árvore genealógica de pessoas. Então, mostrou-se ali, viu que havia pessoas, por exemplo, que eram presidiárias. Então, se fosse olhar a família dela, todos eram bandidos. De 4, 5, 6 gerações de bandidos. Como a gente vê hoje na televisão, a mãe ensinando a filha no tráfico. Ou a mãe traficando junto com o bebê no colo já. O neném já cresce no tráfico. Então fez esse estudo. E também, eu não citei ontem, mas fez o estudo do lado de personalidades, como presidentes da República. Muitas pessoas ali, né, vinham de descendência de pessoas assim, pessoas de origem honesta, pessoas famosas, pessoas que tiveram notariedade pelo bem. Se tornaram até presidente da República, mostrando a influência que existe familiar, a influência dos pais nos filhos, demonstrando essa situação de espíritos familiares que acompanham, por exemplo, alcoolismo na família. O avô é alcoólatra, o pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra. O pai tem problema do coração, o filho tem problema do coração, o neto tem problema do coração, todo mundo tem problema do coração. Se um morre de câncer, o outro também morre de câncer. E tem que fazer exame e procurar ver logo que lá no DNA, lá no seu gene, está um lugarzinho que está marcado. Vai morrer de câncer. Está uma maldição marcada ali no DNA. Agora, o que devemos fazer? Devemos atentar para esse novo nascimento que a palavra de Deus nos dá. Essa mudança que a palavra de Deus nos fala. Eu sempre falo assim, eu sempre digo isso na minha vida, no meu testemunho, que uma das coisas que marcou a minha vida, porque eu fui a Jesus e porque, de uma maneira errada eu vou dizer, mas mudei de religião, eu não tinha religião e adotei a religião, me tornei cristão, protestante, evangélico, reformado, etc, etc. Por quê? Porque eu vi nesse povo um povo de vida santa, um povo de vida diferente, um povo que tinha uma vida limpa, um povo de educado, um povo bonito, um povo sorridente, um povo feliz. Eu via o que eu tinha lá em casa. Eu fico pensando nas nossas crianças, nos nossos jovens. Muitos deles pensam assim, o que eu tenho aqui em casa. Como é que é a minha casa? E eu via aquele povo e eu pensava assim, meu Deus, eu queria tanto ser desse jeito. Eu queria tanto estar nessa situação, eu queria tanto mudar a minha vida. Meu Deus, eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser diferente. Então a primeira coisa que tem que aparecer no seu coração para ocorrer esse novo nascimento, para você ter essa nova condição de vida, é você querer mudar de vida.
Você não pode se conformar com a embriaguez, você não pode se conformar com o alcoolismo, você não pode se conformar com a prostituição, não pode se conformar com a imundície. Você tem que aspirar coisas melhores. Você não pode aspirar a ignorância. Você não pode aspirar a ignorância. Se seu pai não teve estudo, você fala assim, não, eu vou ser doutor. Eu vou ser alguém na vida. Eu vou estudar. Eu vou prosperar. Eu vou ter uma vida diferente. E ai daquele que entrar no meu caminho e quiser me atrapalhar a minha vida. Eu dizia, né, e repito, quando era criança, minha mãe, envolvida no espiritismo, nos levava lá para o centro de macumba e é uma prática no centro de macumba, ninguém sai lá sem tomar passe, porque diz que os demônios vão atrás se não tomar passe. Eles já estavam lá. E geralmente as crianças, eles pegam uns caboclos lá, uns entidades malignas lá que adotam as crianças. Vai no Divaldinho, você vê o que eles fazem com as crianças. Geralmente chamam as crianças lá para dar passe. Aí me empurrava, minha mãe me empurrava lá para frente. E eu, não quero isso não. Ela disse, mas se você não for, os demônios vão atrás de mim. Eu não quero nem saber, não estou nem aí, se o demônio vai atrás de mim, não vai. Mas ela me fazia força ir lá na frente. Um dia ela me empurrou lá e tinha um caboclo, chamava Pena Verde. Ah, não sei a cor da pena. Pena branca? Não, era pena verde, gente. Errei a cor da pena. E era uma moça, até uma moça jovem, bonita, que recebia aquele maligno lá. E estava lá fumando aquela nojeira dela lá e me pôs lá na frente da mulher. E ela falou assim, não, estou muito fraquinho, leva ele para outro. Que situação, que miséria. Capeta vagabundo. Querido, se você não puder abençoar uma criança, sua vida está muito ruim. Uma bala e já fica satisfeito. Eu odiava aquilo. Odiava. E pensava comigo, Deus, me dá uma vida diferente. E Deus ouviu minha oração. Eu era um menino, era uma criança. Eu amo trabalho com crianças porque eu acredito que Deus fala com as crianças. Eu acredito que Deus vocaciona a criança. Eu acredito que Deus transforma crianças para o louvor da glória do seu nome. Eu acredito que você pode salvar a sua vida inteira entregando-se a Cristo como criança. Eu salvei a minha. Salvei a minha. Como você salvou, pastor? A minha vida foi muito melhor do que os meus contemporâneos. Se eu pudesse chamar eles todos aqui, você ia ver que situação deles. Como eu fui abençoado. Como eu fui abençoado. Que experiências maravilhosas eu pude usufruir na minha vida, tendo essa nova geração, essa nova vida que eu recebi. Glória a Deus por isso, glória a Deus porque até minha mãe conseguiu se livrar disso aí. Foi abençoada, minha irmã foi abençoada, minha família tem sido abençoada por isso aí. Meus filhos, todos são ministros da palavra, todos ministros na casa de Deus. Todos têm compromisso com Deus, viu? A Raquel falar, se ela não pode vir na igreja, o culto tem que vir na internet lá na casa dela. Larinha tem 15 dias, já participou da festa do junina ontem, com aquele frio e a menina lá. 12 dias hoje. Tá errado, viu, filho? Não pode não. Vontade de estar na igreja. Vontade de estar na presença de Deus. Vontade de estar na obra de Deus. Pode ter certeza que a bênção de Deus vai se manifestar na vida dela. Imagine que bênção você criar um filho nos caminhos de Deus, no temor do Senhor. Filhinho, Jesus te ama. Filhinho, serve esse Deus. Filhinho, faz a obra de Deus.
Pede para Deus te usar, filhinho. Que maravilha. Vai salvar a vida dele. Vai salvar a vida dele. Vai ser a melhor herança que se pode dar aos filhos. É o testemunho de fé do seu coração, da sua vida. E como toda família sem Jesus, minha família tinha todos esses problemas e outros mais, que eu não vou perder meu tempo falar em problema, mas eu quero falar na solução, que foi Jesus Cristo para nossas vidas. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos receber essa salvação de Deus. Como Pedro diz, cingir o nosso entendimento, ter sobriedade, esperar na vontade de Deus e aprender de Deus. A Bíblia diz, né? Sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aí você diz, pastor, mas eu não sou santo, mas vou aprender. Eu quero aprender a ser santo. Como é que é ser santo? Como é que se faz para ser santo? Aí, o que significa ser santo? Significa ser separado. Você está entendendo? Ser separado. Quem gosta assim de comida bem misturada assim? Só os caminhoneiros, né, que comem aquele baião de 2. Coisa separada. Você está entendendo? A nossa vida deve ser separada para Deus. Nossa vida deve ser separada para Deus. Separada para Deus. Então, se naquilo que eu faço eu consigo separar a minha vida do mundo, separar do mundo, deixar o mundo, João diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então, se é sucesso lá no mundo, você já sabe, é um sinal, é aquilo lá que você não deve fazer. É aquilo lá que você não serve para você, não é bom para você, não interessa para você. E colocar a sua vida nas mãos de Deus. E orar a Deus para que toda a maldição que aconteceu na sua vida seja quebrada. Seja quebrada. Porque há uma esperança para nós, amados. Há uma esperança para nós. Lá em Ezequiel, o profeta tem uma mensagem, ele diz assim, ó, vai lá e prega. Se o ímpio se converter do seu pecado, eu o abençoarei. Está escrito lá. E o justo, mesmo sendo justo, cometer iniquidade, ele vai pagar pelo pecado dele. Está escrito lá. Aí até os filhos de Israel disseram assim, está escrito aí, estão dizendo aí que nossos pais comeram, não sei se é uva verde, acho que é uva verde, e os nossos dentes é que ficaram com aquela gosma, né? Os filhos. Não, Deus disse não, eu não faço isso não. Cada um vai pagar pelos seus próprios pecados. Então existe um caminho. Qual é o caminho? É renunciar à herança maldita. O que é renunciar? É como eu disse assim, eu não quero aquela vida não me interessa. Se você quer continuar na vida de pecado dos seus pais, é porque você não quer mudança. Você não quer mudança. Mas se eles fazem algo que você disse assim, isso eu não quero para a minha vida, isso é renunciar ao passado, é renunciar a uma herança maldita. E orar e no poder do nome do Senhor Jesus, repreender toda a obra do diabo na sua vida. Pôr o dedinho assim, ó, na frente dele e falar assim, aqui você não passa, aqui não tem lugar para você. Acabou!